Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 47. A senhora Dashwood não ficou insensível ao ouvir a justificação de seu antigo preferido. Regozijou-se ao vê-lo inocentado de uma parte da culpa que lhe havia sido imputada. Sentiu pena dele. Desejou que fosse feliz. Mas os sentimentos de antigamente não puderam ser resgatados. Nada poderia devolvê-la a Marianne como um homem de palavra o caráter indôneo. Nada poderia fazer com que ela esquecesse o que a filha havia sofrido por causa dele, ou remover a culpa de sua conduta em relação a Elisa. Nada poderia fazer com que voltasse a ocupar seu antigo lugar na estima dela, ou prejudicar os interesses do Coronel Brandon. Se a senhora Dashwood tivesse ouvido a história da boca do próprio Lobai, como sua filha, se houvesse testemunhado a aflição dele e tivesse estado sob a influência de suas expressões e modos, é provável que sua compaixão fosse maior. Mas Elinor não tinha o poder ou o desejo de despertar nos outros, com sua explicação em segunda mão, os sentimentos que haviam de início sido causados nela. Reflexão havia trazido calma a seu julgamento e deixado mais sóbria sua opinião sobre o merecimento de Lobai. Desejava, portanto, declarar somente a simples verdade e expor os fatos que eram realmente devidos ao caráter dele, sem qualquer enfeite de ternura que desse rédeas à imaginação. Naquela noite, quando estavam as três juntas, Marianne começou a falar voluntariamente sobre ele de novo. Mas a reflexão irrequieta em que estivera pelos últimos minutos, e seu rubor e voz trêmula enquanto falava, claramente mostravam que não o fez sem esforço. Quero assegurar a ambas, disse ela, de que compreendo tudo, como devem desejar. A senhora Dashwood a teria interrompido imediatamente, com ternura tranquilizante, se Elinor, que queria muito ouvir a opinião sem influências da irmã, não tivesse pedido que ficasse em silêncio com um rápido gesto. Marianne continuou lentamente. É um grande alívio para mim, o que Elinor me contou esta manhã. Agora ouvi exatamente o que queria ter ouvido. Sua voz se perdeu por alguns momentos, mas ao recuperar-se, ela acrescentou com ainda mais calma do que antes. Agora estou perfeitamente satisfeita. Não desejo mais mudanças. Nunca poderia ter sido feliz com ele, após ter ficado sabendo, mais cedo ou mais tarde, de tudo isso. Não teria tido confiança ou estima. Nada poderia ter evitado tais sentimentos. Eu sei, exclamou a mãe. Ser feliz com um homem de práticas libertinas, com alguém que prejudicou tanto a paz de espírito de um dos nossos amigos mais queridos, um dos melhores homens que conhecemos. Não, minha Marianne não tem um tipo de coração que ficaria feliz com um homem desses. Sua consciência, sua sensível consciência, teria sentido tudo o que a consciência de seu marido deveria ter sentido. Marianne suspirou e repetiu. Não desejo que nada mude. Você considera a questão, disse Elinor, exatamente como uma boa mente e um intelecto sólido deveriam, e ouso dizer que percebe, tão bem quanto eu, não somente nisto, como também em muitas outras circunstâncias, motivo o suficiente para se convencer de que seu casamento a teria envolvido em muitos problemas e desapontamentos que certamente ocorreriam, os quais teria aguentado com o escasso apoio de um afeto por parte dele, que é muito menos certo. Se houvessem se casado, sempre seriam pobres. Ele mesmo reconheceu que tem gostos caros e toda sua conduta declara que abnegação é uma palavra que não conhece. As exigências dele, em conjunto com a sua inexperiência, tendo uma renda pequena, muito pequena, certamente teriam causado aflições que não seriam menos penosas para você, só por não ter passado por ele antes. O seu senso de honra e honestidade a teria levado, estou certa, quando tomasse ciência de sua situação.
a tentar economizar de todas as formas que pensasse serem possíveis. E talvez, enquanto sua frugalidade afetasse somente seu próprio conforto, você poderia se forçar a praticá-la, mas para além disso, e com pouco, os maiores esforços de administração que fizesse sozinha impediriam a ruína que começara antes mesmo do seu casamento. Mais do que isso, se tivesse tentado, ainda que da forma mais razoável, reduzir os divertimentos dele, não é de se temer que, ao invés de prevalecer sobre sentimentos tão egoístas, você teria diminuído sua influência sobre o coração dele e tê-lo feito se arrepender da união que lhe trouxera tantas dificuldades. Os lábios de Mariane tremeram e ela repetiu a palavra. Egoísta, em um tom que implicava. Pensa mesmo que ele é egoísta? Todo o seu comportamento, respondeu Elinor, desde o começo até o final da história, foi baseado em egoísmo. Foi egoísmo que primeiro o fez brincar com sua afeição, que o fez, depois, quando ele mesmo havia se afeiçoado a você, postergar sua confissão, e que finalmente o levou a sair de Burton. Sua própria diversão, o seu próprio bem-estar, foi seu principal guia, em todos os aspectos. É bem verdade, a minha felicidade nunca foi seu objetivo. Hoje em dia, continuou Elinor, ele se arrepende do que fez. E por quê? Porque descobriu que não fez bem a ele mesmo. Não o fez feliz. Suas circunstâncias agora não têm empecilho. Ele não sofre deste tipo de mal e só consegue pensar no fato de que se casou com uma mulher cujo temperamento não é tão amigável quanto o seu. Mas daí se segue que, se houvesse se casado com você, ele teria sido feliz? As inconveniências teriam sido diferentes. Nesta hipótese, ele teria sofrido com os problemas pecuniários, que por terem sido removidos, ele agora pensa que não são importantes. Ele teria tido uma esposa de cujo temperamento não poderia reclamar, mas sempre necessitaria de alguma coisa, sempre seria pobre. E provavelmente logo teria começado a pensar nos inúmeros confortos de uma propriedade sem dívidas e de uma boa renda como sendo muito mais importantes, até mesmo do que a felicidade doméstica, do que o mero temperamento de uma esposa. Não tenho dúvidas disso, disse Mariane, e não tenho nada a lamentar. Nada, exceto minha própria tolice. Diga a imprudência de sua mãe ao invés disso, minha filha, disse a senhora Dashwood. Ela que deve assumir a culpa. Mariane não deixou que continuasse falando, e Elinor, satisfeita por ambas reconhecerem seus próprios erros, quis evitar qualquer análise do passado que pudesse enfraquecer o espírito de sua irmã. Deste modo, persistindo no primeiro assunto, continuou. Creio que uma observação possa ser feita, de forma justa, sobre toda a história. Todas as dificuldades de Willoughby surgiram de sua primeira violação da virtude, seu comportamento em relação a Eliza Williams. Este crime foi a origem de todos os outros menores e de todo o seu atual descontentamento. Mariane concordou calorosamente com tal observação. E sua mãe foi levada, através da mesma, a enumerar os sofrimentos e méritos do coronel Brandon com um afeto que sua amizade e intenções juntas ditavam. Sua filha não pareceu, contudo, ouvir muito do que dizia. Como esperava, Elinor viu nos 2 ou 3 dias que se seguiram que Mariane não continuou a recuperar as forças como antes. Porém, como sua resolução continuava firme e ainda tentava parecer estar alegre e bem, confiou nos efeitos que o tempo teria sobre a sua saúde. Margaret voltara, e a família estava novamente toda junta, mais uma vez acomodada discretamente no chalé. E ainda que não se dedicassem a seus estudos usuais com o mesmo vigor de quando haviam chegado em Burton, pelo menos planejavam uma enérgica dedicação aos mesmos, no futuro. Elinor começou a ficar impaciente por notícias de Edward. Não havia ouvido nada sobre ele, desde que saíra de Londres, nenhuma novidade sobre seus planos, nem mesmo sobre sua atual residência. Havia trocado algumas cartas com seu irmão,
por conta da doença de Marianne, e a primeira, enviada por John, continha a seguinte frase: "Não sabemos nada sobre o nosso desafortunado Edward, e não podemos fazer perguntas sobre este assunto tão proibido, mas concluímos que continha em Oxford." Esta foi toda a informação sobre Edward que pudera retirar da correspondência, pois seu nome não era nem mesmo mencionado nas cartas seguintes. Entretanto, ela não estava destinada a permanecer ignorante do que se passava com ele por muito mais tempo. O criado da família havia sido enviado uma manhã a Exeter para tratar de negócios, e enquanto servia à mesa, terminara de responder às perguntas de sua patroa quanto à tarefa que cumprira. Esta foi sua voluntária comunicação. "Suponho que saiba, senhora, que o Sr. Ferrars se casou." Marianne teve um violento sobressalto, fixou o olhar em Elinor, viu-a ficar pálida e caiu de volta na cadeira, aos prantos. A senhora Dashwood, cujos olhos, enquanto respondia a pergunta do criado, haviam intuitivamente ido na mesma direção, ficou chocada ao perceber, na expressão de Elinor, o quanto ela verdadeiramente sofria, e um momento depois, aflita também pelo estado de Marianne, ficou sem saber a que filha dar a maior parte de sua atenção. O criado, que só viu que a senhorita Marianne estava passando mal, teve a presença de espírito de chamar uma das aias, que, com auxílio da senhora Dashwood, carregou-a para a sala ao lado. Àquela altura, Marianne já estava um pouco melhor. Então sua mãe a deixou aos cuidados de Margaret e da aia e voltou para Elinor. Esta última, apesar de continuar atordoada, já havia recuperado o uso de suas faculdades mentais e de sua voz, o suficiente para começar a perguntar a Thomas qual era a fonte de sua informação. A senhora Dashwood imediatamente tomou para si tal tarefa, e Elinor teve o benefício da comunicação, sem precisar fazer o esforço de obtê-la. "Quem te contou que o Sr. Ferrars tinha se casado, Thomas?" "Eu mesmo vi o Sr. Ferrars, senhora, esta manhã em Exeter, e sua esposa também, senhorita Steele, como era chamada. Estavam estacionando uma carruagem à porta da estalagem New London, enquanto eu entrava lá com uma mensagem da Sally, que trabalha em Berton Park, para o irmão dela, que é um dos mensageiros. Calhou que olhei para cima quando passei pela carruagem. Então vi logo que era a senhorita Steele mais nova. Então tirei meu chapéu, ela me reconheceu e me chamou, perguntando da senhora e das senhoritas, especialmente da senhorita Marianne, e pediu que eles dessem os cumprimentos dela e do Sr. Ferrars, e dissesse que sentiu muito por não ter tempo de vir visitá-las. Mas estavam com muita pressa para seguir viagem, pois ainda tinham muito caminho a percorrer. Mas que ainda assim, quando voltassem, iriam vir visitá-las. Mas ela te disse que estava casada, Thomas? Sim, senhora. Sorriu e disse que havia mudado de nome, desde a última vez que estivera por estas bandas. Sempre foi uma jovem muito afável e aberta, e com um comportamento bem cortês. Então, tomei a liberdade de desejar-lhe felicidades. O Sr. Ferrars estava na carruagem com ela? Sim, senhora. Eu o vi reclinado no assento, mas ele não levantou o olhar. Nunca foi do tipo de cavalheiro que gosta de conversar. O coração de Elinor facilmente explicava o fato de ele não se expressar. E a senhora Dashwood provavelmente chegou à mesma conclusão. Não havia mais ninguém na carruagem? Não, senhora, só eles dois. Sabe de onde estavam vindo? Vieram direto da capital, como a senhorita Lucy e a senhora Ferrars me contou. E estavam indo mais para o oeste? Sim, senhora, mas não muito mais longe. Logo estarão de volta, e então farão uma visita. Àquela altura, a senhora Dashwood olhou para a filha, mas Elinor sabia muito bem que não deveria esperar a visita deles. Reconheceu a personalidade de Lucy na mensagem inteira e estava bastante certa de que Edward nunca passaria perto delas. Observou em voz baixa para a mãe que provavelmente estavam indo para a casa do Sr. Pratt,
perto de Plymouth. Parecia que Thomas não tinha mais informações para dar. A expressão de Elinor indicava que queria ouvir mais. Os viu partir antes de voltar para cá? Não, senhora. Os cavalos estavam sendo trazidos naquela hora, mas não pude esperar mais. Estava com medo de me atrasar. A aparência da senhora Ferris estava boa? Sim, senhora. Me disse que estava muito bem. E, na minha opinião, ela sempre foi uma jovem muito bonita e parecia extremamente contente. A senhora Dashwood não conseguiu pensar em mais nenhuma pergunta. Então Thomas e a toalha de mesa, agora igualmente desnecessários, foram dispensados. Marianne já havia mandado a criada dizer que não queria comer mais nada. A senhora Dashwood e Elinor também tinham perdido o apetite, e Margaret podia se considerar muito sortuda, pois com tantas aflições que ambas as suas irmãs haviam sofrido ultimamente, tantos motivos que haviam tido para se descuidarem de suas refeições, ela mesma nunca havia sido obrigada a passar sem o jantar. Quando a sobremesa e o vinho foram pedidos e a senhora Dashwood e Elinor ficaram sozinhas, permaneceram juntas por um longo tempo em semelhante estado de reflexão e silêncio. A senhora Dashwood temia fazer qualquer comentário e não ousou oferecer consolo. Tinha acabado de descobrir que se enganara ao acreditar na descrição que Elinor havia sido feito de si mesma, e corretamente concluiu que tudo tinha sido propositalmente amenizado naquele momento, para poupá-la de mais infelicidade do que já estava sofrendo por conta de Marianne. Descobriu que havia se deixado enganar pela atenção cuidadosa e delicada da filha, acreditando que aquela ligação, que já havia compreendido muito bem antes, era muito mais insignificante do que acreditara, ou do que agora havia ficado provado ser. Temia, tendo sido convencida disso, ter agido de forma injusta, desatenta. Não, quase cruel, com Elinor, que a aflição de Marianne, por ser mais aberta, mas imediatamente diante dela, havia ocupado demasiadamente seu coração e a feito esquecer que, em Elinor, poderia ter uma filha que sofria quase tanto quanto a outra, certamente com menos suscitação voluntária e maior força de vontade. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos. Até a próxima!